Olá pessoal, este é o Arqueologia pelo Mundo. Meu nome é Márcia Jamile, sou arqueóloga, escritora e criadora de conteúdo. Peraí. Menina, eu tô errando, eu misturei a abertura do Nerdologia. Olá pessoal, meu nome é Márcia Jamile, sou arqueóloga e administradora do site Arqueologia Egípcia. E esse vídeo aqui é especial porque eu vou responder algumas perguntas enviadas por vocês lá no meu Instagram, então me sigam aí, tá bom? E essas perguntas têm relação com o faraó Tutankhamon. E como muita gente viu as mesmas perguntas, eu resolvi então transformá-las em uma listinha, até para servir como uma apresentação do faraó para o nosso projeto dos 100 anos de descoberta da tumba dele. Quem assistiu o vídeo anterior dessa nossa sériezinha aqui sabe mais ou menos do que eu estou falando e da nossa hashtag Sem Tutankhamon Brasil. Mas o Brasil vai ter sim um Tutankhamon, tá? Porque a gente vai fazer. E assim, fazendo um resumão sobre esse projeto de comemoração da descoberta da tumba do Tutankhamon, agora no ano de 2022, a tumba dele vai fazer um aniversário de 100 anos de descoberta. E o governo egípcio está preparando algumas atividades, alguns eventos para os turistas e tal. E como eu sou ousada, claro que vamos comemorar aqui também, então teremos essa série de vídeos onde falarei curiosidades sobre Tutankhamon, sua época e pesquisas relacionadas com ele. E caso você queira assistir, entender um pouquinho mais e se sentir inserido de alguma forma nas comemorações, eu vou deixar aqui o link para a playlist desses vídeos, certinho? Vamos lá, porque a carga tá acabando ali, meu Deus do céu, vai acabar. E outro recadinho, eu prometo que é o último. Nós já temos agendado a nossa primeira live, porque sim, além de vidinhos explicando sobre Tutankhamon, teremos lives também. Então a nossa próxima live já está agendada. Eu vou deixar a data e o horário aqui para vocês já irem colocando aí na agenda. E o tema será as representações de Tutankhamon, ou seja, vou mostrar a maioria dos artefatos que conhecemos onde ele é representado. O pessoal tende a lembrar de Tutankhamon só pela máscara mortuária, mas tinha muita coisa interessante sobre ele que foram descobertas e que estão por aí pelo mundo afora. Então essa live será para mostrar e comentar esses artefatos arqueológicos com vocês. Então vamos lá, vou apresentar para vocês quem é essa figura histórica, Tutankhamon, o rei menino, por que ele é famoso e tal, então simbora. Primeira perguntinha, quem foi Tutankhamon e por que ele é famoso? Tutankhamon foi um faraó que reinou há mais de 3.000 anos em uma época que nós chamamos de Novo Império, mais especificamente durante a 18ª dinastia. A cronologia egípcia era dividida dessa forma, pelos egiptólogos no caso. Temos os grandes períodos históricos como o pré-dinástico, Novo Império, período ptolomaico e tal, e dentro desses grandes blocos estão as dinastias. Então, o Tutankhamon é da 18ª dinastia. E até uns 100 anos atrás, ele não era tão conhecido assim como é hoje, porque afinal de contas, após a sua morte, muitos dos registros que tinham o nome dele foram apagados ou destruídos ou trocados. Porém, em 1922, um arqueólogo inglês chamado Howard Carter procurou por alguma tumba no Vale dos Reis e acabou encontrando a de Tutankhamon praticamente intacta. O que chamou a atenção de muita gente na época e até hoje chama a atenção, porque na tumba dele foram encontrados mais de 5.000 artefatos relacionados com o faraó. Ou seja, é um micro universo do que foi a vida no Egito Antigo. Então é por isso que ele é bem famoso. Daí a próxima pergunta que o pessoal sempre faz, quem foi a sua família? E essa aqui é complicado, gente, porque apesar da fama do Tutankhamon, apesar da fama do Egito Antigo, da história do Egito Antigo, nós temos pouquíssimos detalhes sobre a vida dele. Por exemplo, teve a pesquisa feita pelo Zahi Hawass, a pesquisa de DNA entre os anos de 2007 e 2009, ou foi 2007 e 2008, ou foi 2008 e 2009. Eu não lembro exatamente quais foram os anos que eles passaram fazendo essas análises, essas pesquisas, mas foi por aí nessa época, em que ele se propôs a procurar os parentes do Tutankhamon. Como? Separando algumas múmias da realeza egípcia dessa época e fazendo análises de DNA para tentar encontrar algum vínculo entre pai, mãe, avô, avó. E assim, ele teve algumas respostas bem promissoras. E fazendo um super resumão, ele chegou à conclusão, juntamente com a equipe dele, o Zahi Hawass, chegou à conclusão de que uns ossos encontrados em uma tumba chamada KV55 seria o pai de Tutankhamon. E os restos de uma múmia que foi encontrada na KV35, se não me falha a memória, seria a mãe de Tutankhamon. Mas isso não é totalmente certo, tá? Mas muitos pesquisadores ainda relutam muito em relação a propagar os resultados dessa pesquisa.
porque DNA de múmias antigas é mais difícil de conseguir, a probabilidade de falsos positivos é alta e tal. Uma longa história. Eu comento isso tintim por tintim em um outro vídeo daqui do canal, que é sobre o DNA de Tutankhamon, o qual também vou colocar na playlist sobre a descoberta, o aniversário da descoberta da tumba dele. No geral, a gente não sabe exatamente quem foram os pais de Tutankhamon. A gente sabe que ele tinha uma meia-irmã chamada Ankh-Senamo, com quem ele casou e teve filhas, que foram identificadas graças a esse DNA também, mas de qualquer forma eram múmias que tinham sido sepultadas com ele. Então, né? E o Tutankhamon, ele também era citado como filho do corpo do rei, ou seja, muito provavelmente ele era filho de um faraó. Agora, qual faraó, a gente não sabe. Amenhotep III, se a gente for de acordo com a análise de DNA, não seria o pai, e sim um avô. Então sobra o Akhenaton e um faraó tanto desconhecido chamado Smenkhar, que poderia ser a identidade desses ossos encontrados na caveira 55. Então, gente, é um grande rolê. Arqueologia não é fácil. Esse é o fato. Os documentários fazem parecer que é fácil identificar pai, mãe, filho, avô, avó, mas a realidade é bem diferente, gente. Então esse é um mega resuminho aí de quem seriam os parentes de Tutankhamon. Isso aí dá só um vídeo pra isso. É tanto que teve só um vídeo, até que grandinho, sobre o DNA dele, então, né? Ah, e uma pergunta que o pessoal não faz pra mim, mas que eu gostaria de responder aqui é: onde Tutankhamon nasceu? Muita gente acha que foi em Tebas, mas não foi em Tebas. Ele nasceu, bem provavelmente, em Amarna, onde o faraó Akhenaton e a rainha Nefertiti reinavam. É bem provável mesmo que ele tenha nascido em Amarna por conta da idade em que ele chegou ao trono e tal. E outra sugestão também é que ele nasceu em Amarna, teve o início do seu governo em Amarna, depois ele foi para a cidade de Mênfis e depois ele foi reinar em Tebas, onde acabou falecendo. Então, é isso aí. Com que idade ele subiu ao trono? De acordo com pesquisas arqueológicas, ele subiu ao trono, com 8 ou 9 anos de idade. E acabou falecendo com 18 ou 19 anos. Ai, gente, bati aqui no microfone, foi mal. Não se sabe exatamente a idade correta, mas como é que chegaram a esses números? Como é que sabem disso? Primeiramente, por conta de uma luvinha que foi encontrada na tumba, e que o Howard Carter, quando foi olhar o tamanho tal, deduziu que seria de uma criança entre seus 8 e 9 anos de idade. É uma luva bem pequenininha tal, que foi usada provavelmente durante a coroação dele. A outra forma de se saber com que idade ele subiu no trono e acabou falecendo é através das etiquetas de vinhos que foram encontrados dentro da tumba dele, sem contar os contextos arqueológicos de outros sítios espalhados pelo Egito. Então é um trabalho assim conjunto para tentar chegar a esses números, tá? Não foi que Carter chegou lá, abriu a tumba e tinha um diário escrito, ele subiu no trono com essa idade e faleceu com essa idade. Não foi assim, é um trabalho amplo de pesquisa. E como foi o seu governo? Essa aqui, gente, é a minha parte favorita. Porque quando a gente vê documentários sobre o Tutankhamon, normalmente a gente só vê falando sobre causas da morte dele, sobre os problemas de sucessão após a morte dele, sobre como foi ele subir ao trono, o que aconteceu, e a religião de Amarna, a arte e tal, e o pessoal esquece de fato do governo. Sim, por conta de um dos seus antecessores, o Akhenaton, e por conta da experiência religiosa atoniana, né, de cultuar o deus Aton, excluir os demais deuses e tal, quando Tutankhamon subiu ao trono, isso era um grande problema. É tanto que de Amarna ele passou para Mênfis para só depois ir para Tebas, que era onde ficava o clero do deus Amon. Sério, é uma longa história. Daí Tutankhamon, para tentar fazer amizade com o clero de Tebas, além dele mudar o seu nome de Tutankhaton para Tutankhamon, mesma coisa que a sua irmã fez, que era Ankhesepa-Aton, que ambos os nomes estão dando destaque para o deus Aton, e ela passar a se chamar Ankh-Senamon, ele também erigiu, diga-se, né, porque nem o faraó ele faz tudo, né, quem faz é o séquito dele, mas enfim. Ele erigiu uma estela chamada de Estela da Restauração, onde basicamente ele fala que antes do governo dele, os templos estavam abandonados, os deuses humilhados e blá blá blá. Mas assim, o interessante dessa Estela da Restauração não quer dizer necessariamente que o que Tutankhamon falou era verdade. Até porque muitos faraós, eles tendiam a falar que os governos anteriores eram ruins e quando ele subiu, a prosperidade chegou no Egito. Então a Estela da Restauração não é basicamente um documento fiel que a gente deve acreditar 100% e tal. Mas o registro existe,
tá aí e tá aí uma curiosidade para vocês. E ela atualmente está, ou estava, exposta no Museu Egípcio do Cairo. É possível que ela vá para o Grande Museu Egípcio, eu não duvido muito disso aí não, mas é bem possível. E teve esse momento de restauro da antiga religião, botando todos os deuses. Além dessas questões religiosas, o governo do Tutankhamon foi o que chamaríamos de um governo convencional egípcio, onde ele fez algumas pequenas excursões militares. Sim, isso rolou no governo dele. Inclusive tem alguns estalactites que foram encontrados, eu não lembro que ano, mas foram encontrados esses estalactites do Tutankhamon. Não estou falando dos estalactites de Akhenaton, estou falando do Tutankhamon, onde vemos algumas imagens militares, inclusive dele recebendo um prisioneiro e tal. É um negócio bem interessante. O melhor registro que a gente tem do Festival Opet, o qual já citei aqui no canal, o melhor registro que temos desse festival vem justamente do reinado do Tutankhamon. Então, o reino dele é uma pena mesmo que o pessoal só foca em causa de morte, era um rei menor e blá blá blá, e não para olhar de fato a arqueologia, porque tem esses pequenos detalhes sobre ele. E o Tutankhamon, assim como outros faraós da sua época, ele também teve um templo funerário. Muita gente não sabe disso, mas ele teve. O templo funerário do Tutankhamon é já conhecido há alguns anos por egiptólogos e tal, e ele existia por ali ao lado do templo de Ramsés III, ali em Medinet Habu. E agora, sobre o casamento de Tutankhamon. Bom, eu falei muito rapidamente sobre a esposa dele, né, sobre a mudança de nome e tal. Tutankhamon casou com uma meia-irmã dele chamada Ankhsepaton, a qual depois mudou o nome para Ankhsenamon. A Ankhsepaton, ela era filha do faraó Akhenaton e da rainha Nefertiti. E o Tutankhamon, a gente não sabe exatamente quem eram os pais, mas se a gente confiar 100% no DNA, seria o homem da KV-55 e a mulher da KV-35. Acho que é KV-35 mesmo. E tá, aí no caso eles poderiam ser meio irmãos. Isso levando em consideração que o Tutankhamon, que é aquele cara da KV-55, seria o Akhenaton. Se caso no futuro descobrirem que não, aí acabou essa história de que eles eram meio-irmãos. E era normal no Egito Antigo irmãos ou meio-irmãos casarem, tá? Isso era totalmente normal. E os dois provavelmente casaram na época da coroação do Tutankhamon e viveram juntos até o final da vida dele. E, ao contrário de outros faraós, o Tutankhamon teve somente ela como esposa. A gente não faz ideia dos motivos, do porquê ele só tinha uma esposa, já que na idade dele, alguns faraós já poderiam ter 5, 6 esposas ou mais. Mas o fato é que ele só tinha ela como esposa, e os dois tiveram 2 bebês, 2 menininhas. Porém, uma é natimorta e outra morreu provavelmente depois do nascimento. Ou seja, com a morte de Tutankhamon, eles não tiveram herdeiros disponíveis ao trono. E o rolê do que acontece depois, gente, tem muita especulação. Acredita-se que a Ankhsenamon, com a morte do marido e como ela era herdeira de fato, já que ela era filha de Nefertiti e Akhenaton, ela teria tentado conseguir ela mesma um casamento, inclusive um casamento com um dos inimigos do Egito, né, um príncipe hitita. Mas é uma grande especulação, a gente não tem provas para isso. E com que idade o Tutankhamon morreu? Eu já disse que foi ali entre os 18 e 19 anos, mas a causa da sua morte, gente, isso é um rolê enorme que merece só um vídeo para. Mas a real é que a gente não sabe. E a cada 3 anos sempre aparece algum documentário ou algum pesquisador dizendo que, tipo, tem a causa da morte confirmada de Tutankhamon, mas isso aí tá mais para quem quer vender documentário ou revista, enfim. Tem até uma piada na egiptologia que é o bingo da morte do Tutankhamon, porque já virou piada isso, de tanta causa de morte que já arranjaram pro rapaz. Então, é o seguinte, enquanto eu estava editando esse vídeo, saiu a notícia de que o arqueólogo Zahi Hawass, ele falou em um evento na Itália que em outubro vai revelar a causa da morte de Tutankhamon. Isso aqui eu postei no meu próprio site, tá? No Arqueologia Egípcia. Tá lá o post certinho falando. Ele falou um pouquinho sobre as comemorações do centenário do aniversário do Tutankhamon também. Mas basicamente é isso. Temos aí mais uma causa de morte pra colocar na lista, tá? Então, quem quiser ler, tá lá o post no Arqueologia Egípcia. Pode dar uma olhada certinho e tal. E depois eu vou falar isso aqui no canal de qualquer forma.
Então fiquem de olho e também teremos um vídeo sobre um material que saiu aí falando sobre o Howard Carter ter furtado a tumba de Tutankhamon. Eu já tô sabendo disso, gente. Na verdade é uma história bem antiga, ressuscitaram agora essa história. De qualquer forma, eu vou comentar com vocês também em breve aqui no canal, tá bom? E também lá no Arqueologia Egípcia, então só aguarde. Uma das perguntas que mais fizeram para mim é se tem pesquisas mais recentes sobre o Tutankhamon. Meio que sim. Tivemos sobre a busca por câmaras ocultas na tumba dele, que eu tô escrevendo um roteiro sobre isso, tá? Vai ter em breve aqui no canal. O Zahi Hawass, em uma entrevista que eu fiz com ele chegou a dizer que planejam fazer uma nova tomografia com o corpo do Tutankhamon. E certamente agora, com os 100 anos do aniversário, terão mais algumas pesquisas rolando por aí. Mas sim, tem rolado algumas de pesquisadores anônimos, outras não. Mas, Tutankhamon é um faraó que tá gerando muita pesquisa, muito debate, então sempre vai aparecer alguma coisa aqui. Inclusive, teve um féretro dele que foi mudado do Museu Egípcio do Cairo para o Grande Museu Egípcio, que passou também por uma pesquisa e tal, e rolou até um relatório sobre. Enfim, muito obrigada a quem assistiu esse vídeo, obrigada aos nossos apoiadores no Catarse e aos nossos apoiadores no Clube do Arqueologia pelo Mundo, que, por conta do apoio financeiro de vocês, vídeos como esse podem ir ao ar. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até mais, e vejo vocês na live nos próximos vídeos sobre a comemoração do aniversário da descoberta da tumba de Tutankhamon, tá, gente? Tchau, gente, até mais!